Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a professora Eliana e hoje estou aqui para falar sobre as atividades do terceiro kit que vocês receberam. O kit já vem com algumas instruções, mas para facilitar essa realização de atividades, eu gostaria de dar mais algumas dicas, certo? E se tiver alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários, certo? Então vamos lá. De preferência, né, já peguem o kit de vocês e vamos acompanhar. A atividade número 1 de língua portuguesa. Lembrando que eu vou falar de língua portuguesa, história e geografia, certo? A atividade número 1 de língua portuguesa, eu achei ela muito interessante. Ela vem com 10 dicas de atividades para realização em casa, e sim, bem legais. E que vocês podem, assim, fazer de uma maneira bem prazerosa, bem gostosa. E depois dessas atividades, vocês vão escrever um relato. Depois de realizar na prática, vocês vão estar realizando um relato dessas atividades, certo? Então, eu fiz aqui um roteirinho para vocês seguirem. E como poder realizar essa atividade bem caprichada, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu coloquei dicas, língua portuguesa, atividade 1, dicas super interessantes de atividades para realizar em casa, que é o título lá da atividade 1. Então, são 10 dicas de atividades. E o ideal é você realizar uma por dia, para ficar no capricho, né? Ficar bem feitinho. Então, vamos lá. Realize uma por dia. A sugestão, né, que como já está lá escrita na atividade, é fazer um relato pessoal. E lá tem todo um roteirinho com umas perguntas sugeridas, tá? O que eu coloquei aqui, enfatizei para vocês, é o que eu sempre falo nas aulas. Toda vez que nós vamos escrever, tem que prestar atenção em certos pontos, né, para o texto sair um texto de qualidade, um texto perfeito. Então, olha aqui, o que eu coloquei? Não esqueça de fazer uso da letra maiúscula no início de parágrafo e substantivos, nomes próprios. Substantivos próprios, né? Lembra que tem o substantivo comum e o substantivo próprio. Então, quando aparecer o nome próprio, por favor, não esqueça de colocar a letra maiúscula. Coloque a data da realização. Toda atividade, né? A gente sempre fala nome, data, não é verdade, pessoal? Então, vamos lá, coloca a data da realização. Escreva o texto em primeira pessoa, utilizando eu, nós. Lembra dos pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles? Então, nós vamos usar ou a primeira pessoa do singular, que seria eu, ou a primeira pessoa do plural, que seria nós, né? Já que se trata de um relato pessoal. Então, como é um relato pessoal, ele deve estar na primeira pessoa, certo? Então, essa é a dica da primeira atividade. Vamos lá para a número 2 agora. A atividade número 2 é uma leitura de notícias. Eu acho que aqui todo mundo gosta, né? Ou deve ler sempre alguma notícia em algum portador virtual ou mesmo em jornais, em revista. Sempre aparecem algumas notícias e eu creio que vocês têm interesse de ler essas notícias. Então, aqui apareceram notícias bem interessantes. No caderno de vocês, vocês vão anotar as respostas de algumas perguntas que foram sugeridas aqui nessa atividade. Também fiz aqui, né, um destaque dessa atividade. Então, atividade 2, língua portuguesa, é uma atividade leitura de notícias.
E o que nós vamos fazer? Após a leitura, responda no caderno as respostas das questões 1 a 5. Então, lá no manual, no kit, tem 5 questões e vocês vão resolvê-las no caderno, a 1 a 5. Se você achar interessante copiar a pergunta, tudo bem, mas não é necessário, pode ser só a resposta. A questão 5 pede explicação a respeito dos aspectos positivos e negativos da notícia. Faça com atenção. Então, bem atenção nisso daí, porque a notícia ela tem um aspecto positivo e um negativo. Aí vocês vão fazer a explicação desses dois aspectos. E também pede a produção de uma boa notícia. Aí entra você, né? Você vai ser o escritor dessa notícia. E não esquecer também do título, né? Todo texto que vamos produzir, ele tem um título. Então, não esqueça desse título, certo? Ok? Atividade número 3 é a leitura de uma reportagem. Aqui, toda uma reportagem escrita, né? Porque os animais estão invadindo as cidades durante a quarentena. Uma reportagem com tema atual, da atualidade, e também algumas questões. Então, eu fiz aqui uma sugestão. Então, o título da reportagem: por que os animais estão invadindo as cidades durante a quarentena? Por que será? Tá lá na reportagem, né? Da onde foi retirado esse texto? É um texto adaptado do R7 Notícia e foi acessado em 24/4/2020. Após a leitura, coloque a data no caderno de língua portuguesa e responda as questões 1 a 4. Então, você vai lá, pega o caderno de língua portuguesa, coloque a data, né, que você for realizar a atividade e responda as questões. Pode colocar o título da atividade também, atividade número 3 do kit. E começar leitura de uma reportagem, para ficar bem organizadinho, certo? Como se estivesse fazendo a lição lá dentro da sala de aula, ok? Atividade 4. Aqui tem a leitura de um mito, o sopro de Tupã. Então, vamos ler o mito, o sopro de Tupã. E após a leitura desse mito, responder as questões propostas no caderno de língua portuguesa, colocando a data. Novamente, utilizar o caderno. Professora, mas como nós vamos entregar depois para correção? Então, quando nós voltarmos, todas essas atividades serão de novo, né, repassadas. Vou retomar com vocês. A professora do outro 5º ano também vai retomar com vocês essas lições. E aí nós vamos fazer a correção adequada, certo? Então, pode sim realizar no caderninho de língua portuguesa para ficar certinho gravado lá, certo? Atividade 5. Vamos lá. É a leitura com atenção de um poema, O Menino e a Quarentena. A autora é a Janaína Sechete, certo? Então, aqui tem a leitura de um poema, que é O Menino e a Quarentena. E depois entra a atividade de ortografia. É a atividade escrita. Lembra que eu falei que a ortografia é a escrita correta das palavras? Então, vamos estar utilizando isso agora. Então, atividade escrita. Completar as palavras com G ou G. G com J ou G com J. Muitas palavras, isso daqui é uma dica, viu, gente? Muitas palavras com J são de origem indígena
e africana. Vale a pena observar. Então, antes de completar, dá uma olhadinha na palavra lá, se ela não é de origem indígena, africana, né? Para poder completar certinho. E, gente, na dúvida, vocês têm aí muitos recursos, né? Tem o dicionário ou mesmo o Google. Ou vale perguntar para um adulto também, se ele souber te ajudar, certo? Atividade número 6. Essa atividade que eu falei foi a 5. Agora nós vamos para a 6, que é a produção de texto de uma carta pessoal. Então, aqui está todos o passo a passo de como você vai escrever uma carta, certinho. É só você prestar atenção e seguindo os passos, número 1, número 2, certinho, que você vai conseguir escrever uma carta. Então, aqui a minha dica, atividade 6, língua portuguesa, produção de texto, carta pessoal. Escrever uma carta para a pessoa que está com mais saudades na escola. Tchan, 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 tchan. Quem será essa pessoa, não? Observar as orientações descritas na atividade. Então, lá, como eu falei para vocês, tem todo um roteirinho que pode ser seguido. Fazer rascunho. Toda atividade de escrita, produção, a gente utiliza-se fazer primeiro um rascunho. Depois, né, passar a limpo para ser o trabalho oficial. Passar a limpo em folha separada. A carta após correção será encaminhada. Então, essa carta você pode estar levando, né, no dia da entrega da atividade, certinho, que nós vamos encaminhá-la, certo? Ok? Agora, nós vamos lá para a atividade número 15 da apostila. Atividade 15, que é uma atividade de história, que tem como título a violação de direitos. Aqui, ela vem com um texto para você fazer a leitura com muita atenção. Se possível, faça uma roda da conversa com seus familiares. Seria muito interessante se você reunir seus familiares e fazer uma roda da conversa sobre o tema escrito, né? O tema lido. Escreva sua opinião no espaço reservado da folha de atividades. Então, essa atividade é para ser feita no kit. Peça a opinião da família também, coloque num papel, depois você faz um textinho, todo bem elaboradinho, daí, prestando atenção, e coloque na folha de atividades. A atividade 16 tem como tema Direitos do Cidadão. Olha aqui. Atividade 16, História, Direitos do Cidadão. Faça a leitura do tema sugerido e resolva as atividades propostas no livro didático. Então, essa você vai resolver no livro, nas páginas 66, 67, 68 e 69. Faça um registro na folha de atividades sobre o que você pensou resolvendo as questões. Então, após você fazer a atividade sugerida no livro, aí você vai fazer um texto, um registro, né? Um pequeno registro na folha de atividades sobre o que você pensou a hora que estava realizando as atividades, ok?